Olá, continuando a leitura do livro A Verdade sobre os Anjos. Hoje eu vou começar na página 148, o capítulo 16. Então, eu quero saber de você se você está gostando do livro, se você quer o livro em PDF, se você quiser, tem no meu grupo no Telegram, Luz_Crística, tá? Tá lá o livro. E é só você entrar lá. Ou você pesquise no Google ali que você encontra esse PDF, que foi por ali que apareceu para mim esse livro sem eu pesquisar, conforme eu já contei no primeiro vídeo, tá? Eu tô adorando a leitura, espero que você esteja gostando também. Então vamos lá. Capítulo 16. Os anjos durante a paixão e morte de Cristo. Jesus e os discípulos vão a Getsemane. Eu acho que é assim que pronuncia, Getsemane. Em companhia dos discípulos, fez o Salvador vagarosamente o caminho para o jardim de Getsemane. A lua pascual, clara e cheia, brilhava num céu sem nuvens. Ao aproximarem-se do jardim, os discípulos notaram a mudança que se operara em seu mestre. Nunca antes o tinham visto tão indizivelmente triste e silencioso. À medida que avançava, mais se aprofundava essa estranha tristeza. Próximo à entrada do horto, Jesus deixou todos os discípulos, com exceção de 3, pedindo-lhes que orassem por si mesmos e por ele. Em companhia de Pedro, Tiago e João, penetrou no mais retirados recessos do mesmo horto. Ficai aqui, disse-lhes, e vigiai comigo. Mateus capítulo 6, versículo 38. Foi a uma pequena distância deles e caiu prostrado por terra. Sentia que, pelo pecado, estava sendo separado do Pai. O abismo era tão largo, tão negro, tão profundo que seu espírito tremeu diante dele. Ao sentir Cristo interrompida sua unidade com o Pai, temia que, em sua natureza humana, não fosse capaz de resistir ao vindouro conflito com os poderes das trevas. No deserto da tentação, estivera em jogo o destino da raça humana. Cristo saíra então vitorioso. Agora viera o tentador para a última e tremenda luta. Para isso, se preparara ele durante os 3 anos de ministério de Cristo. Tudo estava em jogo para ele. Falhasse aqui e estava perdida a sua esperança de domínio. Os reinos do mundo tornar-se-iam, afinal, possessão de Cristo. Ele próprio seria derrotado e expulso. Mas, se Cristo pudesse ser vencido, a terra se tornaria para sempre o reino de Satanás e a raça humana estaria perpetuamente em seu poder. Com os resultados do conflito perante si, a alma de Cristo se encheu de terror pela separação de Deus. Satanás dizia-lhe que, se tornasse o penhor de um mundo pecaminoso, seria eterna a separação. Satanás apertava o Redentor, apresentando a situação justamente em seus piores aspectos. A nação que pretende achar-se acima de todas as outras quanto às vantagens temporais e espirituais, rejeitou-te. Um de teus próprios discípulos trair-te-á. Um de teus mais zelosos seguidores te há de negar. Todos te abandonarão. Em sua agonia, apega-se ao solo frio, como a impedir de ser levado para longe de Deus. De seus pálidos lábios irrompe o amargo brado. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas mesmo então acrescenta: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Isso está em Mateus capítulo 26, versículo 39. Anjos no Getsemane. O universo celestial havia observado com intenso interesse toda a vida de Cristo. Cada passo, desde a manjedoura até a presente cena assombrosa. E que cena era essa para milhares e dezenas de milhares de anjos, querubins e serafins contemplarem. Anjos pairavam sobre o local, Getsemane, a fim de testemunhar a cena. Contemplaram o Filho de Deus, seu amado comandante, em sua sobre-humana agonia, aparentemente morrendo no campo de batalha para salvar um mundo perdido e a perecer. Todo o céu ouvira aquela oração de Cristo.
Sua agonia de alma, que por 3 vezes forçara os trêmulos e pálidos lábios a exclamarem: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Convulsionou os céus. Viram o Senhor envolto por legiões de forças satânicas, sua natureza humana vergada por um horrendo e misterioso pavor. Os anjos que haviam feito a vontade de Cristo no céu desejavam ansiosamente confortá-lo. Entretanto, estava além de suas forças a aliviar suas tristezas. Eles jamais haviam sentido os pecados de um mundo arruinado, de modo que apenas podiam contemplar com assombro o objeto de sua adoração, agora sujeito a uma inexprimível tristeza. Embora os discípulos houvessem fracassado em simpatizar com o Salvador na hora mais trêmula de seu conflito. Todo o céu encheu-se de simpatia e esperou pelo resultado com doloroso interesse. 3 vezes a súplica por livramento brotara dos lábios de Cristo. Os céus, não mais podendo suportar a cena, enviaram um mensageiro de consolação ao prostrado Filho de Deus, desfalecendo e morrendo sob a acumulada culpa do mundo. A crise suprema, quando coração e alma se rompem sob o fardo do pecado, Gabriel é enviado para fortalecer o divino sofredor, animando-o a prosseguir no caminho manchado de sangue. Nessa horrível crise, quando tudo estava em jogo, quando o misterioso cálice tremia nas mãos do sofredor, abriu-se o céu, surgiu uma luz por entre a tempestuosa treva da hora da crise, e o poderoso anjo que se acha na presença de Deus, ocupando a posição da qual Satanás caíra, veio para junto de Cristo. O anjo não veio para tomar-lhe o cálice das mãos, mas para fortalecê-lo, a fim de que o bebesse com a certeza do amor do Pai. Os adormecidos discípulos foram subitamente despertados pela luz que circundava o Salvador. Viram o anjo inclinado sobre o prostrado mestre. Viram-no erguer a cabeça do Salvador sobre seu seio e apontar para o céu. Ouviram-lhe a voz, qual música suave, proferindo palavras de conforto e esperança. Novamente os discípulos, em sua fadiga, cedem àquele estranho torpor que os domina. Novamente Jesus os encontra dormindo. Contemplando-os dolorosamente, diz ele: Dormi agora e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Mesmo ao proferir essas palavras, ouviu as pisadas da turba que vinha em sua procura e disse-lhe: Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Mateus capítulo 26, 46. Nenhum vestígio de sua recente agonia se podia divisar ao adiantar-se Jesus para enfrentar o traidor. Achando-se à frente dos discípulos, disse: A quem buscai? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus disse: Sou eu. Isso está em João 18, 4, 5. Cristo tinha poder para livrar a si mesmo. Quando ele proferiu as palavras no Getsemane, sou eu, foi imediatamente circundado pelos anjos, e aquela turba teve todas as evidências que podiam ou queriam ter de Cristo, de que Cristo possuía o poder de Deus. Foi difícil para os anjos suportar a cena. Eles teriam libertado Jesus, mas os anjos em comando não lhes permitiram. Jesus sabia que os anjos testemunhavam a cena de sua humilhação. O mais débil dos anjos teria sido capaz de fazer a multidão prostrar-se sem forças, libertando a Cristo. O anjo que há pouco estivera confrontando a Jesus interpôs-se entre ele e a multidão. Uma luz divina iluminou o rosto do Salvador, e uma como a pomba pairou sobre ele. Em presença dessa divina glória, a turba assassina não pôde permanecer um momento. Cambalearam em recuo. Sacerdotes, anciãos, soldados e o próprio Judas. Sacerdotes, anciãos, soldados e o próprio Judas caíram como mortos por terra. Rapidamente, porém, mudou a cena. O anjo retirou-se, deixando Jesus em pé, calmo e com domínio de si mesmo.
Os brilhantes raios do luar banhavam sua pálida face, enquanto os perseguidores o rodeavam, prostrados e desajustados, e os discípulos estavam demasiado assombrados para emitir uma só palavra. Quando o anjo se afasta, os endurecidos soldados romanos erguem-se e, junto com os sacerdotes e Judas, reúnem-se à volta de Cristo, como que envergonhados por sua fraqueza e temerosos de que ele pudesse escapar de suas mãos. Os discípulos haviam julgado que o mestre não se permitiria ser aprisionado. Ficaram decepcionados e indignados ao verem as cordas trazidas para ligar as mãos daquele a quem amavam. Em sua indignação, Pedro puxou precipitadamente da espada e cortou uma orelha do servo do sumo sacerdote. Quando Jesus viu o que fora feito, soltou as mãos dizendo: deixai-os, basta. Tocou a orelha e esta sarou instantaneamente. Disse então a Pedro: mete no seu lugar a tua espada, ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais 12 legiões de anjos? Mateus capítulo 26, versículos 52 e 53. Que interessante. Vou ler de novo. Mete no seu lugar a tua espada, ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Nossa, quanto poder, né? Ai, que lindo isso. Quando essas palavras foram proferidas, o rosto dos anjos se animou. Desejaram nesse exato momento cercar seu comandante e dispersar a vil turba. Outra vez, porém, a tristeza estampou-se em suas faces ao Jesus acrescentar: como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? O coração dos discípulos também imergiu em desespero e amargo desapontamento quando viram Jesus deixando-se levar pela turba. Ante a corte de Anás e Caifás. Cristo devia ser julgado formalmente perante o Sinédrio, mas, perante Anás, foi submetido a um julgamento preliminar. Quando o conselho se ajuntaram no tribunal, Caifás tomou seu lugar como presidente, contemplando o prisioneiro. Ele foi tomado de admiração pela nobreza e dignidade de seu porte. Sobreveio-lhe a convicção de que esse homem tinha parentesco divino. Logo a seguir, baniu desdenhosamente essa ideia. Todo o céu presenciou o tratamento cruel dispensado a Cristo, nas terríveis cenas da sala de julgamento. Deus mostrou ao universo celestial o Espírito que se manifesta naqueles que não estão dispostos a obedecer à sua lei. Foi difícil para os anjos suportar a cena. Eles teriam libertado Jesus das mãos de seus inquisitores, mas os anjos em comando lhes proibiram fazê-lo. Jesus sabia que os anjos testemunhavam a cena de sua humilhação. Ali estava Jesus, manso e humilde, diante da enfurecida multidão que o maltratavam. Cuspiam em sua face, aquela face da qual um dia desejaram esconder-se. Desejaram esconder-se. A mesma que dará luz à cidade de Deus e brilha mais intensa que o sol. Mas, ainda assim, nem mesmo um olhar furioso lançou ele aos ofensores. Mansamente erguia a mão e se limpava. Cobriam-lhe a cabeça com um velho manto, enquanto lhe cegavam a visão, batiam-lhe na face, gritando: profetiza-nos, Cristo, quem és? O que te bateu? Houve comoção entre os anjos. Teriam vindo imediatamente resgatar o Salvador, mas o anjo comandante impediu-os de o fazerem. Diante de Pilatos. Os homens estavam possuídos de um espírito satânico quando decidiram optar por Barrabás, ladrão e assassino, de preferência ao Filho de Deus. Os homens estavam possuídos de espírito satânico quando decidiram optar por Barrabás, ladrão e assassino, de preferência ao Filho de Deus. O poder demoníaco triunfou sobre a humanidade. Legiões de anjos maus assumiram o completo controle dos homens e, em resposta à pergunta de Pilatos sobre quem deveria ser solto, gritaram: fora daqui com este, solta-nos, Barrabás. Quando, uma vez mais, Pilatos falou em relação a Jesus, os gritos se tornaram mais fortes: crucifica-o, crucifica-o. Está em Lucas 23, 21. Cedendo o controle aos agentes demoníacos, os homens tomaram posição ao lado do grande apóstata.
Os mundos não caídos contemplavam esta cena com assombro, incapazes de compreender o nível de degradação ocasionado pelo pecado. Legiões de anjos maus controlavam os sacerdotes e dirigentes e, mediante os mesmos, prosseguiam as sugestões de Satanás quanto a persuadir e tentar o povo, através de falsidades e suborno, a rejeitar o Filho de Deus e a escolher um ladrão e assassino em seu lugar. Que cena era essa? Para ser contemplada por Deus, serafins e querubins, o Filho unigênito de Deus, a majestade do céu, o Rei da glória, sendo zombado, insultado e escarnecido, rejeitado e crucificado por aqueles a quem viera salvar, os quais se haviam entregado ao controle de Satanás. Os anjos que contemplavam a cena perceberam as convicções de Pilatos e registraram sua simpatia por Jesus. Satanás e seus anjos tentavam Pilatos e procuravam conduzi-lo à sua própria ruína. Sugeriram-lhe que, se não tomasse parte na condenação de Jesus, outros o fariam. Mesmo então, Pilatos não foi deixado agir às cegas. Uma mensagem de Deus o advertiu do que estava para cometer. Em resposta às orações de Cristo, a esposa de Pilatos foi visitada por um anjo do céu e vira em sonho o Salvador e com ele conversara. Contemplou-o em julgamento no tribunal. Viu-lhe as mãos firmemente ligadas como as de um criminoso. Viu Herodes e seus soldados praticando sua terrível ação. Ouviu os sacerdotes e príncipes, cheios de inveja e perversidade, acusando furiosamente. Ouviu as palavras: nós temos uma lei e, segundo nossa lei, deve morrer. João 19, 7. Viu Pilatos entregar Jesus aos açoites depois de haver declarado: não acho nele crime algum. Ouviu a condenação pronunciada por Pilatos e viu entregar Cristo a seus matadores. Viu a cruz erguida no Calvário. Viu a terra envolta em trevas e ouviu o misterioso brado: está consumado. Ainda outra cena lhe deparou ao olhar. Viu Cristo sentado sob uma grande nuvem branca enquanto a terra vacilava no espaço e seus assassinos fugiam da presença de sua glória. Quando um grito de terror despertou ela e escreveu imediatamente a Pilatos palavras de advertência. Enquanto Pilatos hesitava quanto ao que havia de fazer, um mensageiro, abrindo apressadamente caminho por entre a multidão, passou-lhe uma carta de sua esposa que dizia: não entres na questão deste justo, porque num sonho sofri muito por causa dele. Mateus 27. Pilatos empalideceu. Estava confuso ante suas próprias contraditórias emoções. Mas, enquanto demorava, os sacerdotes e príncipes inflamavam ainda mais o espírito do povo. Pilatos anelava libertar a Jesus. Viu, porém, que não podia fazer isso e conservar ainda sua posição em honra, de preferência a perder seu poder no mundo. Escolheu sacrificar uma vida inocente. Pilatos cedeu às exigências da turba. A arriscar sua posição, preferiu entregar Jesus para ser crucificado. A crucificação de Cristo. O Filho de Deus foi entregue ao povo para ser crucificado. Puseram sobre ele uma pesada cruz, mas Jesus desmaiou sob o enorme fardo. Encontraram então um homem que, embora não houvesse professado abertamente sua fé em Cristo, cria nele. Colocaram sobre este a cruz e ele a conduziu ao lugar fatal. Companhias de anjos formavam-se nos ares sobre o lugar. Quem presenciou estas cenas? O universo celestial, Deus Pai, Satanás e seus anjos. Anjos celestes ouviram as palavras zombeteiras e escarnecedoras e viram-o sacudir das cabeças. Alegremente haver-se-iam colocado ao lado do Filho de Deus em sua humilhação e angústia corporal, mas não lhes foi permitido fazê-lo. Salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar-se. Mateus 27, 42. Foi a frase zombeteira lançada contra Cristo enquanto agonizava pendente da cruz. A qualquer momento poderia ele haver salvado a si mesmo, descendo da cruz. Contudo, houvesse ele procedido assim, o mundo teria sido entregue ao controle do grande apóstata. Foi espantoso para os anjos que Jesus não houvesse fechado com a morte os lábios dos escarnecedores. Entre aqueles que zombavam de Cristo pendente da cruz encontravam-se personificados Satanás e seus anjos. Era Satanás que enchia as bocas com vis maldições. Ele inspirava os gracejos.
Os principados e potestades das trevas reuniram-se em torno da cruz. O grande apóstata, ainda mantendo notável estatura, conduzia a multidão maligna que se unira aos seres humanos em luta contra Deus. E Cristo estava lutando com o poder de Satanás que declarava ter Cristo em suas mãos, que era superior em força ao Filho de Deus, que o Pai estava rejeitando o Filho e que este não estava mais que ele próprio no favor de Deus. Cristo não cedeu no menor grau ao inimigo torturador, mesmo quando sob a mais amarga angústia. Legiões de anjos maus estavam à sua volta, ao passo que aos anjos santos foi ordenado que não rompessem fileiras e não se envolvessem em conflito com o inimigo que tentava e injuriava a Cristo. Tampouco lhes foi permitido ministrar ao angustiado espírito do divino sofredor. Foi nessa hora de terrível treva, com a face do Pai escondida, com legiões de anjos do mal circundando-o, com os pecados do mundo inteiro pesando sobre ele, que seus pálidos lábios irromperam as palavras: Deus meu, por que me desamparaste? As trevas que cobriram a terra em sua crucificação escondiam a presença de poderosos agentes celestiais, e a terra sacudiu-se diante da marcha dos exércitos do céu. As rochas se partiram. Durante 3 horas, a terra foi mergulhada em impenetrável escuridão. A natureza, com seu manto escuro, ocultou os sofrimentos do Filho de Deus. O Pai, junto com seus anjos, também se escondeu na espessa escuridão. Deus estava bem perto de seu Filho, embora não se houvesse manifestado a ele ou a qualquer ser humano. Houvesse um só raio de sua glória e poder penetrado nessa grossa nuvem que envolvia a Cristo, todos os espectadores teriam sido extintos. Como pôde o céu manter silêncio? Podemos nós maravilhar-nos da sobrenatural escuridão que envolveu a cruz? Podemos admirar-nos de ver as rochas partindo-se, de ouvir o bramido do trovão, de ver os relâmpagos faiscantes, de perceber a terra tremendo sob a marcha do exército celestial, enquanto este contemplava seu amado comandante sofrendo tamanha indignidade? Quando Cristo exclamou: "Está consumado", os mundos não caídos ficaram em segurança. Para estes a batalha havia sido completada e a vitória obtida. Desde então, Satanás não mais encontraria espaço nas afeições do universo. Os santos anjos horrorizavam-se de que alguém que estivera com eles pudesse cair tão baixo e ser capaz de tamanha crueldade como a que demonstrara ao Filho de Deus no Calvário. Todo e qualquer sentimento de piedade e simpatia que alguma vez houvessem nutrido por Satanás em seu exílio foi agora banido do coração deles. Não foi a mão do sacerdote que rasgou de alto a baixo o formoso véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Foi a mão de Deus, quando Cristo exclamou: "Está consumado". O santo vigia, que fora o hóspede invisível no banquete de Belzazar, sentenciou a nação judaica como excomungada. A mesma mão que traçara sobre a parede os caracteres que explanaram o destino de Belzazar e o final do reinado babilônico, rasgou o véu do templo de alto a baixo. Eles, os líderes judeus, retiraram seu corpo da cruz e o depositaram na tumba nova de José, rolando uma grande pedra sobre a porta do sepulcro, alegando como razão para assim procederem o risco de virem os discípulos à noite roubar o corpo. Anjos maus exultavam ao redor da sepultura, pois imaginavam que Cristo havia sido vencido. Um grupo de soldados romanos fora posto a manter guarda junto à tumba, e as maiores precauções imagináveis haviam sido postas em prática pelos judeus para que seu triunfo fosse completo. Todavia, anjos celestiais guardavam o lugar em que seu amado comandante dormia. Não foi senão por ocasião da morte de Cristo que o caráter de Satanás se revelou claramente aos anjos e aos mundos não caídos. Foi então que as mentiras e acusações daquele que antes fora um exaltado anjo apareceram em sua verdadeira luz.
A morte de Cristo na cruz assegurou a destruição daquele que possui o poder da morte, que foi o originador do pecado. Quando Satanás for destruído, não haverá ninguém para tentar outro a pecar. A expiação jamais necessitará ser repetida. E não existirá o risco de uma nova rebelião no universo de Deus. A única medida capaz de vencer o pecado neste mundo de trevas evitará que novamente o pecado brote no céu. O significado da morte de Cristo será percebido por santos e anjos. Homens caídos não teriam um lar no paraíso de Deus sem o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Os anjos atribuem honra e glória a Cristo, pois nem mesmo eles se encontravam seguros, exceto ao contemplarem os sofrimentos do Filho de Deus. É através da eficácia da cruz que os anjos do céu são protegidos contra a apostasia. Sem a cruz, eles não se encontrariam em maior segurança contra o mal do que os anjos estavam antes da queda de Satanás. A perfeição angélica fracassou no céu. A perfeição humana fracassou no Éden. O plano de salvação, tornando manifesta a justiça e amor de Deus, provém eterna salvaguarda contra a rebelião dos mundos não caídos. A morte de Cristo sob a cruz do Calvário é a nossa única esperança neste mundo. Esse será o nosso tema no mundo por vir. Cristo, em sua vida e morte, respondeu para sempre a profunda e ampla questão quanto a se existe um Deus abnegado e se Deus é luz e amor. Foi esta questão surgida nos mundos lá de cima, o que representou o início do afastamento de Satanás em relação a Deus. A mudança ou abolição das leis de seu governo nas cortes celestiais fora exigida como evidência do amor de Deus. Bom, agora eu vou para o capítulo 17, na página 159. Vocês estão gostando da leitura? Comentem ali comigo. Estão gostando dessa parte do livro? Bom, capítulo 17. Os anjos desde a ressurreição de Cristo até a sua ascensão. A manhã da ressurreição. Os discípulos descansaram no sábado, entristecidos pela morte de seu Senhor, enquanto Jesus, o Rei da Glória, jazia no túmulo. Aproximando-se à noite, soldados posicionaram-se para guardar o lugar de repouso do Salvador, enquanto anjos invisíveis pairavam sobre o local sagrado. Lentamente passaram a noite do primeiro dia da semana. Havia soado a hora mais escura, exatamente antes do raiar da aurora. Cristo continuava prisioneiro em seu estreito sepulcro. A grande pedra estava em seu lugar, intacto o selo romano, a guarda de sentinela. Vigias invisíveis ali estavam também. Exército de anjos maus se achavam reunidos em torno daquele lugar. Houvesse sido possível e o príncipe das trevas, com seu exército de apóstatas, teria mantido para sempre fechado o túmulo que guardava o Filho de Deus. Uma multidão celeste, porém, circundava o sepulcro. Anjos magníficos em poder o guardavam, esperando o momento de saudar o príncipe da vida. Enquanto ainda era escuro, os anjos vigilantes sabiam que o tempo para o livramento do amado Filho de Deus, seu querido comandante, era quase vindo. Enquanto esperavam com a mais profunda emoção a hora de seu triunfo, um poderoso anjo veio voando rapidamente do céu. O anjo mais poderoso do céu, aquele que ocupava o lugar antes pertencente a Satanás, recebeu ordens do Pai e, revestido da armadura celestial, afastou as trevas de seu caminho. Seu rosto lembrava um relâmpago e suas vestes eram tão alvas como a neve. Um dos anjos que havia testemunhado a humilhação de Jesus e que agora guardava seu sagrado local de repouso, uniu-se ao anjo vindo do céu, e juntos vieram ambos ao sepulcro. A terra sacudiu-se e tremeu quando eles se aproximaram, produzindo-se um poderoso terremoto. O rosto que os soldados romanos contemplam não é o de um guerreiro mortal, é a face do mais poderoso dos exércitos do Senhor. Este mensageiro é o que ocupa a posição da qual caiu Satanás. Fora aquele que nas colinas de Belém proclamara o nascimento de Cristo. A terra treme à sua aproximação, foge às multidões das trevas. O anjo aproximou-se da tumba, removeu a pedra como se fosse um pequeno seixo e sentou-se sobre ela. A luz do céu circundou a tumba e o céu inteiro foi iluminado pela glória dos anjos.
O comandante Angélico tomou a pedra cuja colocação naquele lugar requerera a participação de muitos homens fortes, rolou-a para o lado e sentou-se sobre ela. Seu companheiro entrou no sepulcro e desatou os lençóis que envolviam a face e a cabeça de Jesus. Então o poderoso anjo, com voz que fez a terra tremer, disse: Jesus, filho de Deus, teu pai te chama. Aquele que havia adquirido o poder de vencer a morte e a sepultura saiu da mesma como conquistador em meio às contorções da terra, o clarão dos relâmpagos e o rugido dos trovões. Aquele que dissera: dou a minha vida para tornar a tomá-la, saiu da tumba para a vida que nele mesmo se encontrava. A humanidade morrera, porém não a divindade. Em sua divindade, possuía Cristo o poder para quebrar os laços da morte. A divindade resplandeceu através de Cristo enquanto ele saía da sepultura e se erguia triunfantemente sobre a morte e o sepulcro. A guarda romana foi capacitada a suportar o espetáculo, pois tinha de apresentar a mensagem como testemunha da ressurreição de Cristo. Os guardas encheram-se de terrível temor. Onde ficara o seu poder para guardar o corpo de Jesus? Já nem pensava em seu dever, tampouco em que os discípulos houvessem roubado o corpo. Seu temor e assombro devia-se à excessiva glória da luz dos anjos, que os rodeava mais intensa que a do sol. Os guardas romanos viram os anjos e caíram como mortos ao solo. Em solene admiração, a multidão angélica presenciou-se a cena. Quando Jesus saiu majestosamente do sepulcro, aqueles radiantes anjos se prostraram até o chão e o adoraram. Glorificaram-no. Então os cânticos de vitória e triunfo. Os soldados ouviram os habitantes celestiais cantando com grande regozijo e triunfo. Venceste Satanás e os poderes das trevas. Tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios 15, 54. Venceste Satanás e os poderes das trevas. Tragada foi a morte na vitória. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Isso está em Apocalipse 12, 10. Quando a multidão angélica regressou aos céus e sua luz e glória se dissiparam, os guardas romanos ergueram-se para constatar-se lhes era seguro olhar à volta. Encheram-se de assombro quando viram a grande pedra removida da porta do sepulcro onde Deus já não se achava. Satanás não triunfara. Seus anjos haviam fugido diante da intensa e penetrante luz dos anjos celestes. Queixaram-se amargamente a seu rei de que a pressa lhes fora arrebatada com violência e que aquele a quem tanto odiavam haviam ressuscitado dentre os mortos. Satanás não triunfara. Seus anjos haviam fugido diante da intensa e penetrante luz dos anjos celestes. Queixaram-se amargamente a seu rei de que a presa lhes fora arrebatada com violência e que aquele a quem tanto odiavam havia ressuscitado dentre os mortos. Imediatamente após a ressurreição de Cristo. Por um momento, Satanás pareceu mostrar preocupação e desânimo. Convocou um concílio com seus anjos a fim de considerar quais deveriam ser os passos seguintes em sua obra contra o governo de Deus. Satanás disse: devemos apressar-nos em retornar aos sacerdotes e príncipes. Fomos bem-sucedidos em enganá-los, em cegar-lhes os olhos e em endurecer-lhes o coração contra Jesus. Nós o fizemos crer que ele era um impostor. A guarda romana levara a odiosa notícia de que Cristo ressurgiu. Levamos os sacerdotes e príncipes a odiarem Jesus e a assassiná-lo. Agora mostrem claramente que eles, assassinos que são, se a notícia da ressurreição de Cristo se tornar conhecida, virão a ser apedrejados pelo povo por haverem matado um homem inocente. Os guardas romanos deixaram o sepulcro surpresos com o que haviam visto e ouvido.
apressando-se em ir até a cidade e relatando a todos que encontravam as maravilhosas cenas que haviam testemunhado. Enquanto isso, um mensageiro foi enviado aos sacerdotes e príncipes, anunciando-lhes: Cristo, a quem vocês crucificaram, ergueu-se dentre os mortos. Um servo foi imediatamente enviado com uma mensagem particular, ordenando que os guardas romanos se apresentassem no palácio do sumo sacerdote. Foram intensamente interrogados, sendo que apresentaram um completo relato daquilo que haviam presenciado no sepulcro. Que um majestoso mensageiro viera do céu, com a face brilhando como relâmpago e trajando vestimentas alvas como a neve, que a terra sacudira e tremera, e eles haviam perdido as forças, que o anjo rolara a pesada pedra da porta do sepulcro como se fosse um pequeno seixo, que um ser de imensa glória saíra do sepulcro, que um coro de vozes havia enchido os céus e a terra com cânticos de alegria e vitória, que ao a luz se dissipar e as vozes musicais cessarem, eles haviam recuperado as forças, encontrando vazia a tumba. Não mais haviam visto o corpo de Jesus em parte alguma. Os guardas romanos apressaram-se em ir aos príncipes e sacerdotes com a extraordinária história que haviam presenciado. Quando aqueles assassinos ouviram o maravilhoso relato, seus rostos empalideceram. Encheram-se de horror pelo que haviam feito. Compreenderam que, se o relato fosse correto, estariam eles perdidos. Por breves momentos sentiram-se estupefados, em silêncio, sem ter o que fazer ou dizer. Crer naquilo que ouviam significava sua própria condenação. Retiraram-se para consultar quanto a que deveriam fazer. Concluíram que se o relato da ressurreição de Jesus se espalhasse, que se o povo chegasse a saber da tremenda glória que deixara os guardas como mortos, certamente a multidão se enfureceria contra eles e os mataria. Decidiram subornar os guardas para manter o assunto em segredo. Ofereceram-lhes muito dinheiro para que dissessem que, enquanto dormiam, os discípulos haviam vindo para roubar o corpo de Cristo. Quando os guardas perguntaram o que lhes aconteceria por dizerem que haviam dormido no posto do dever, os príncipes e sacerdotes lhe asseguraram que persuadiriam o governador a poupá-los. As mulheres vão ao sepulcro. As mulheres que estiveram junto à cruz de Cristo esperaram atentas que passassem as horas de sábado. No primeiro dia da semana, muito cedo, fizeram o caminho para o sepulcro, levando consigo preciosas especiarias para ungirem o corpo do Salvador. Ignorantes do que se passava mesmo, então, aproximaram-se do horto, dizendo: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Sabiam não lhe ser possível afastá-la, todavia continuaram adiante. Eis que os céus iluminaram de repente com uma glória que não provinha do sol nascente. A terra tremeu. Elas viram que a pedra fora removida. O sepulcro estava vazio. As mulheres que foram ao sepulcro não partiram todas do mesmo lugar. Maria Madalena foi a primeira a chegar ao local. E ao ver que a pedra fora retirada, correu para anunciá-lo aos discípulos. Enquanto isso, chegaram outras mulheres. Havia uma luz em volta do sepulcro, mas o corpo de Jesus não se achava ali. Enquanto andavam em torno, viram de repente não se encontrarem sós. Um jovem de vestes brilhantes estava sentado junto ao túmulo. Era o anjo que rolara a pedra. Tomara a forma humana, a fim de não atemorizar essas discípulas de Jesus. Todavia, brilhava-lhe ainda em torno a glória celestial. Ai, que lindo! As mulheres sentiram-se terrivelmente amedrontadas e inclinaram-se o rosto em terra, pois a visão do ser celestial era mais do que podiam suportar. O anjo foi compelido a ocultar ainda mais sua glória antes de poder conversar com elas. Não tenhais medo, disse ele, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. De novo olharam elas para o sepulcro e tornaram a ouvir as maravilhosas novas. O anjo em forma humana ali está e diz: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou.
Lembrai-vos que vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Ressuscitou, ressuscitou. As mulheres repetem e tornam a repetir as palavras. Cristo ascende ao Pai. Ide, disseram os anjos às mulheres, dizei a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo, esses anjos estiveram com Cristo como guardas durante sua existência terrestre, testemunharam-lhe o julgamento e a crucificação, ouviram suas palavras aos discípulos. Apressadas, afastavam-se as mulheres do sepulcro e, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Maria não ouvira as boas novas. Foi ter com Pedro e João, levando a dolorosa mensagem. Levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Os discípulos correram para o túmulo e acharam ser como Maria dissera. Viram o manto e o lenço, mas não acharam o Senhor. Maria acompanhara João e Pedro ao sepulcro. Quando eles voltaram a Jerusalém, ela permaneceu. Contemplando a tumba vazia, o coração encheu-se-lhe de dor. Olhando para o sepulcro, viu os dois anjos, um à cabeceira, outro aos pés do lugar em que Jesus jazera. Mulher, por que choras? Perguntaram-lhe. Porque levaram meu Senhor, disse ela, e não sei onde o puseram. Então ela se voltou para se afastar, mesmo dos anjos, pensando em encontrar alguém que lhe dissesse o que fora feito com o corpo de Jesus. Outra voz a ela se dirigiu. Mulher, por que choras? Quem buscas? Através das lágrimas que lhe empanavam o rosto, Maria viu a figura de um homem e, pensando que fosse o hortelão, disse: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Mas então, em sua voz familiar, Jesus lhe diz: Maria agora sabia que não era um estranho que se dirigia a ela, e voltando-se, viu diante de si o Cristo vivo. Em sua alegria esqueceu que ele fora crucificado, saltando para ele como para abraçar-lhe os pés. Disse ela: Raboni. Está em João capítulo 20. Cristo, porém, ergueu a mão, dizendo: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Jesus recusou receber a homenagem de seu povo até haver obtido a certeza de estar seu sacrifício aceito pelo Pai. Subiu às cortes celestiais e ouviu do próprio Deus a afirmação de que sua expiação pelos pecados dos homens fora ampla, de que por meio de seu sangue todos poderiam obter a vida eterna. Depois de haver ascendido ao Pai, Jesus apareceu a outras mulheres, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Outras aparições após a ressurreição. Ao entardecer do dia da ressurreição, 2 dos discípulos se achavam no caminho de Emaús, pequena aldeia a cerca de 12 quilômetros de Jerusalém. Tinham ouvido as notícias da manhã com respeito à remoção do corpo de Jesus do sepulcro, bem como a narração das mulheres que viram os anjos e encontraram a Jesus. Voltavam agora para a praia. Não haviam andado muito quando se lhes juntou um estranho, mas tão absorvidos se achavam em sua negra decepção que não o absorveram muito. Continuaram em sua conversa, externando os pensamentos de seu coração. Enquanto falavam sobre os acontecimentos que se haviam desenrolado, Jesus anelava consolá-los. Devia, porém, dar-lhes lições que nunca haveriam de esquecer. Começando com Moisés, Cristo expôs todas as Escrituras, as coisas que lhe diziam a respeito. Começando com Moisés, Cristo expôs em todas as Escrituras as coisas que lhe diziam a respeito. Com provas tiradas da profecia, deu Cristo aos discípulos uma ideia correta de que ele devia ser na humanidade. Enquanto andavam, o sol baixara. Quando os discípulos estavam para entrar em casa, o estranho pareceu como se fosse continuar a viagem.
Quando os discípulos estavam para entrar em casa, o estranho pareceu como se fosse continuar a viagem. Mas os discípulos sentiram-se atraídos para ele. Fica conosco, disseram. Ele não parecia disposto a aceitar-lhes o convite, mas insistiram, dizendo: já é tarde, já declinou o dia. Cristo concordou com esse rogo e entrou para ficar com eles. A simples refeição da noite, composta de pão, é prontamente preparada. É colocada diante do hóspede que tomou assento à cabeceira da mesa. Estende então as mãos para abençoar o alimento. Os discípulos recuam assombrados. Seu companheiro estende as mãos exatamente da mesma maneira como fazia o mestre. Olham outra vez e eis que lhe vêm nas mãos os sinais dos cravos. Ambos exclamam imediatamente: é o Senhor Jesus, ressuscitou dos mortos. Erguem-se para lançar-lhes aos pés em adoração, mas ele desaparece diante de seus olhos. Mas com essas grandes novas a comunicar, não se podiam sentar e conversar. Deixaram a refeição intacta e, cheios de alegria, põem-se imediatamente a caminho outra vez pela mesma estrada por onde tinham vindo, apressando-se para dar as novas aos discípulos da cidade. Chegando a Jerusalém, os 2 discípulos entram pela porta oriental, aberta à noite em ocasião de festas. Vão ao cenáculo, onde Jesus passara as primeiras horas da noite antes de sua morte. Encontraram a porta da câmara fechada à trave por segurança. Batem pedindo entrada, mas nenhuma resposta. Tudo quieto, dão então seu nome. A porta é cautelosamente aberta. Eles entram, e outro invisível entra com eles. Novamente é trancada a porta para evitar espias. Os viajantes se encontram todos numa agitação surpreendente. As vozes dos presentes irrompem em ações de graças e louvores, dizendo: ressuscitou verdadeiramente, o Senhor já apareceu a Simão. Então, os 2 viajantes contam a maravilhosa história de como Jesus aparecera. Apenas a terminam. E eis que outra pessoa se acha perante eles. Ouvem então uma voz que não é outra senão a do Mestre. E eles, espantados, atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Vários discípulos fizeram, então, do familiar cenáculo sua habitação temporária, e à noite, todos, com exceção de Tomé, aí se reuniam. Uma noite, Tomé decidiu reunir-se com os demais. Enquanto os discípulos tomavam a refeição da tarde, conversavam acerca dos testemunhos que Jesus lhes dera nas profecias. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Voltando-se para Tomé, disse: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Voltando-se para Tomé, disse: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Tomé não desejou mais provas. O coração saltou-lhes de alegria. E lançou-lhes aos pés de Jesus, exclamando: Senhor meu e Deus meu. Isso está em João capítulo 20 e 28. Jesus indicara aos discípulos um encontro na Galileia e logo depois da semana da Páscoa, para ali dirigiram os passos. 7 dos discípulos iam em grupo. Trajavam as humildes vestes de pescador. Toda a noite labutaram, mas sem resultado. Todo este tempo, um solitário observador na praia os acompanhava com a vista, ao passo que ele próprio se achava invisível. Por fim, raiou a manhã, e os discípulos viram de pé na praia um estranho. João reconheceu o estranho e exclamou para Pedro: é o Senhor. Em uma montanha da Galileia se realizou uma reunião na qual se congregaram todos os crentes que podiam ser convocados. Ao tempo designado, cerca de 500 crentes estavam reunidos em grupos na encosta da montanha.
ansiosos por saber tudo quanto fosse possível colher dos que tinham visto Jesus depois da ressurreição. De repente, achou-se Jesus no meio deles. Ninguém podia dizer de onde nem como viera. Agora declarara que lhe era dado todo o poder. Suas palavras levaram a mente dos ouvintes acima das coisas terrenas e temporais, as celestiais e eternas. Por 40 dias permaneceu Cristo na terra, preparando os discípulos para a obra que deviam fazer e explanando o que até então eles tinham sido capazes de compreender. Falou-lhes das profecias concernentes a seu advento, sua rejeição pelos judeus e sua morte, mostrando que cada especificação dessas profecias tinha sido cumprida. Falou-lhes também que deviam considerar o cumprimento dessas profecias como garantia do poder que haveria de assisti-los nos seus futuros labores. Isso é Atos dos Apóstolos. Ascensão de Cristo. Chegou o momento de Cristo ascender ao trono do Pai. Como local de sua ascensão, escolheu Jesus aquele tantas vezes consagrado por sua presença, o Monte das Oliveiras. Com os 11 discípulos, dirige-se Jesus agora para o monte. Ao passarem pela porta de Jerusalém, muitos olhares curiosos seguem o pequeno grupo, chefiado por aquele que, poucas semanas antes, fora condenado pelos principais e crucificado. Chegando ao Monte das Oliveiras, Jesus vai abrindo o caminho até o cume, a vizinhança de Betânia. Ali se detém, os discípulos reúnem-se-lhe em torno. Raios de luz parecem irradiar-lhe do semblante enquanto os contempla amorosamente. Com as mãos estendidas numa bênção e como numa firme promessa de seu protetor cuidado, ascende Jesus lentamente entre eles, atraído para o céu por um poder mais forte que qualquer atração terrestre. Ao subir mais e mais, os assombrados discípulos, numa tensão visual, buscam um último vislumbre de seu Senhor ascendendo ao céu. Quando Jesus ascendeu do Monte das Oliveiras, não foi visto apenas por uns poucos discípulos, porém muitos o viram. Houve uma multidão de anjos, milhares de milhares, que o contemplaram, o Filho de Deus, enquanto ele subia. Enquanto os discípulos continuam a olhar para cima, ouvem, qual música maviosa, vozes que se lhes dirigem. Voltam-se e veem 2 anjos em forma humana, os quais lhes falam, dizendo: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Atos dos Apóstolos. Esses anjos eram do grupo que estivera esperando uma nuvem brilhante para acompanhar Jesus à morada celestial. Os mais exaltados dentre a multidão angélica eram os 2 que foram ao sepulcro na ressurreição de Cristo e com ele estiveram durante sua vida na terra. Cristo foi levado ao céu numa nuvem composta de anjos viventes. Enquanto o séquito de anjos o recebia, deles lhes vieram as palavras aos discípulos: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Milhares e milhares de anjos escoltaram honrosamente a Cristo rumo à cidade de Deus, cantando: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Está em Salmos capítulo 24. Os anjos sentinelas nas portas exclamavam: quem é este Rei da Glória? Quando Cristo se aproximava da cidade de Deus, as vozes de milhares de anjos ergueram-se, e os mais elevados dentre os anjos cantaram: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Outra vez ergue-se o desafio: quem é este Rei da Glória? Os anjos que o acompanhavam a Cristo responderam: o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. E a embaixada celestial passa pelas portas. Quando Cristo ascendeu ao alto, levando uma multidão de cativos e escoltado pela multidão celestial, foi recebido nas portas da cidade. Possuía então a mesma exaltada estatura que tivera antes de vir ao mundo e morrer pelo homem. Cristo é acompanhado à presença do Pai. Ali está o trono circundado pelo arco da promessa. Ali estão serafins e querubins. Os anjos estão à sua volta, porém Cristo o faz recuar.
entra à presença do Pai, aponta ao seu triunfo. Aqueles com quem ele ressuscitaram, os representantes dos cativos mortos, que sairão de suas sepulturas quando a trombeta soar. Aproxima-se do Pai e diz: Pai, está consumado. Cumpri a tua vontade, meu Deus. Completei a obra da redenção. Se a tua justiça está satisfeita, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. João 17, 24. Os braços do Pai estreitaram o Filho e ouve-se-lhes a voz dizendo: todos os anjos de Deus o adorem. A multidão angélica inclina-se em adoração diante dele, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto e vive outra vez, o triunfante conquistador. Ao transpor as portas celestiais, foi Jesus entronizado em meio à adoração dos anjos. Tão logo foi a cerimônia concluída, o Espírito Santo desceu em ricas torrentes sobre os discípulos, e Cristo foi, de fato, glorificado com aquela glória que tinha com o Pai desde toda a eternidade. O derramamento pentecostal foi uma comunicação do céu de que a confirmação do Redentor fora aceita. De conformidade com sua promessa, Jesus enviara do céu o Espírito Santo sobre seus seguidores, em sinal de que ele, como sacerdote e rei, recebera todo o poder no céu e na terra, tornando-se ungido sobre seu povo. Bom, eu li o capítulo 16 e 17. No próximo vídeo eu vou ler o capítulo 18, óbvio, né? E na página 171 que começa o capítulo 18. Nossa, eu tô adorando essa leitura. Eu espero que você também. Gratidão aí pela tua presença, você que ficou aqui até o final, né? Da leitura desse vídeo, no caso, né? Na leitura. Gratidão. Não sei se você sabe, vou falar de novo, que eu tenho um grupo no Telegram, onde eu coloco conteúdos ali, se você quiser participar do grupo, seja bem-vindo, tá? E eu vou pedir para você, se você puder curtir e comentar esse vídeo, é importante para mim. Às vezes a gente não quer comentar nada, assim, né? Às vezes quando eu não quero comentar nada, eu só coloco assim, porque eu assisto bastante coisas, às vezes, assim, mas eu em forma de gratidão, né? Eu vou lá e só comento gratidão. Então, se você puder curtir e comentar, eu te agradeço, porque é importante para que a plataforma aqui do YouTube vá enviando mais os meus vídeos, as minhas coisas, tá bom? Gratidão, um beijo para você. Que tua semana seja maravilhosa. Até mais.